Bom dia, graça e paz a todos vocês, em nome de Jesus, dando continuidade nos nossos estudos. Hoje nós vamos estudar os Salmos 39. Nós vamos ver aqui, fazendo um resumo dos Salmos, que ele tem 13 capítulos, bem curtinho, irmãos. Nós vamos ver aqui Davi confessando que falhou em cumprir, ele fez um voto, né, a Deus, e Davi confessa aqui nesse salmo que ele falhou em cumprir o voto que ele fez. Então, ele ora a Deus para que Deus se compadeça dele, para que Deus tenha compaixão dele. E Davi, ele faz uma promessa, primeiramente a Deus e a si próprio, né? Ele promete não pecar em seu falar e agir quando ele estiver na presença dos ímpios. Ele não se mantém em silêncio, ele fala, né? Quanto ao pecado dos ímpios, quanto ao pecado dele e deles, dos ímpios, né? Ele está falando aqui isso no versículo 2 e 3. Ele fala assim, eu vou ler. Vou ler 1, 2 e 3 para vocês entenderem. Ele disse assim, eu disse, Davi dizendo, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou, meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer. Aí ele continua, né? Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Davi, ele começa a expressar a Deus todos os seus sentimentos, né? E ele fala que enquanto ele se manteve em silêncio, né, diante do pecado dos ímpios, o coração dele ardia. E Davi faz 4 petições a Deus aqui nesse salmo. Ele fala assim, né, ele faz pedidos a Deus, 4 pedidos a Deus. Ele fala assim, mostra-me a fragilidade da vida. Davi sabe que seu tempo na terra é curto e ele pede para que Deus o lembre disso. Ele fala da futilidade da vida. Ele pede para Deus lhe revelar a inutilidade de buscar coisas que não duram, coisas que não são preciosas e permanentes. Ele fala assim para Deus também, olha, salva-me. Ele sabe que a única esperança é Deus. Ele se mantém em silêncio perante Deus, porque ele sabe que a punição de Deus virá, tanto para ele quanto para todos nós, né? Para os ímpios e para ele também. E ele pede para que Deus o poupe. Ele diz, poupa-me, Senhor. No verso 10 e 11, ele pede que Deus pare de puni-lo por seu pecado e ouça o seu clamor no seu pedido de ajuda. E ele diz assim também, satisfaz-me. Ele quer experimentar a alegria do Senhor. No verso 12 e 13, ele fala assim, irmãos, eu vou ler para vocês. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. No verso 13, ele diz assim: desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria antes que eu me vá e deixe de existir. Amados, Davi, homem comum como você e eu, nada diferente de nós. Esses 4 pedidos de Davi, ele pede, mostra-me, Senhor. Ele pede para que Deus mostre a ele, né, a fragilidade da vida do ser humano, a futilidade e a inutilidade do ser humano, né? E ele pede para que Deus o salve, para que Deus poupe a vida dele, né? E que Deus possa satisfazê-lo. Ele quer experimentar a alegria do Senhor. Quem de nós, eu pergunto a vocês, né? Quem de nós, amados, não queremos as mesmas coisas que Davi quer? Então, no versículo 7, que eu quero lê-lo para vocês, ele fala assim: mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Amados, a nossa esperança só pode estar em Deus. Nós temos que adorar a Deus, falar para Ele: Deus, tu és a minha esperança.
toda a minha esperança, toda a minha confiança está em Ti. Nós devemos orar, falar com Deus, assim como nós vemos Davi se expressando aqui a Deus nesses salmos, falando da sua própria vida, expressando aquilo que estava dentro do seu coração. Que neste dia, amados, quando você ler esse salmo, você possa fazer de cada versículo que Davi fez aqui e que Deus deixou escrito para você e para mim. E possamos orar como Davi orou, possamos nos expressar a Deus da mesma forma que Davi se expressou a Deus, confessando a sua fragilidade, pedindo para que Deus se mostrasse a ele, pedindo que Deus o salvasse, que Deus poupasse a sua vida e que Deus pudesse satisfazer a vida dele, porque ele queria experimentar a alegria do Senhor. E a Bíblia fala, né, num texto bíblico, que a alegria do Senhor é a nossa força. Que essa alegria não seja em coisas pessoais, em coisas materiais, que é tão passageira, né? Que seja uma alegria permanente no seu e no meu coração, que é a alegria do Senhor. Amém? Independente das circunstâncias, independente do que possamos estar vivenciando, que essa alegria nos mantenha firmes nos propósitos que Deus já determinou e escreveu para você e para mim. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.